Olá a todos, espero que vocês todos estejam bem. Então, essa é a nossa aula sobre lei de responsabilidade fiscal. É mais um vídeo, mais um tópico que deve ser abordado na aula de número 8, orçamento e gasto público, porque todo o sistema de orçamento, sistema de planejamento público no Brasil, que envolve o plano plurianual, a LDO e o orçamento público, eles têm como base legal, né, além da Lei 4320 de 1964, a Constituição Federal de 1988, também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Há outras regras, né, outras normas, outras portarias, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal é uma importante lei, né, no regramento do sistema do ciclo orçamentário no Brasil. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, inserida aqui no módulo 3, nós vamos ver rapidamente, né, ela foi aprovada em maio de 2000, ou seja, ela tem já 20 anos, e nós vamos ver nessa aula um pouquinho, né, do histórico, contexto, o que vigorava no mundo, no Brasil naquele momento, quais são os objetivos da lei, né? O que a lei estabelece sobre limites de gestão fiscal, entender um pouco a diferença entre gestão fiscal e gestão orçamentária, que a gente vai tratar. Quais são os limites de pessoal, dívida e endividamento? Será que existe limite de gastos com juros? Né? Porque o governo federal, ele gasta, tem na despesa, no orçamento, despesa com juros. E são juros pagos decorrentes de quando o governo federal emite títulos públicos. O que são títulos públicos? É um pedaço de papel, né, que tem fidúcia, que tem confiança e que os agentes econômicos, as pessoas, as empresas, elas compram em troca de uma remuneração da taxa de juros, né? Então, essa taxa de juros, né, quando eu vendo, eu compro um papel do Eu Rosa, compro um papel do Estado brasileiro, eu compro através do sistema financeiro, porque em troca eu recebo uma remuneração da taxa de juros, né? E essa taxa de juros é uma despesa que está lá empenhada, liquidada e paga, né? De acordo com o que o professor Diogo explicou ali das 3 etapas do orçamento público, essa despesa então está lá nesse orçamento. Nós vamos tratar de alguns artigos específicos da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 9, o artigo 11, o artigo 14, ver um pouquinho do que né, uma pesquisa que eu fiz lá, né, em 2008, que é a minha tese de doutorado sobre o impacto da LRF nos municípios gaúchos, e fazer algumas reflexões finais, porque afinal nós estamos vivendo hoje num período onde a LRF está suspensa, e ela está suspensa justamente porque nós estamos numa crise profunda, e nessa crise profunda a saída dela é a maior intervenção do Estado na economia. Então é estranho isso, não é? O que isso mostra, na verdade? Vamos antes trabalhar a questão dos objetivos da lei, e lá no final talvez nós consigamos fazer uma reflexão com um pouco mais de clareza. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal está regulamentando um artigo da Constituição de 1988, que diz lá que o Congresso deveria aprovar uma lei que estabelecesse princípios norteadores de finanças públicas. Lá em 1998, quando o governo Fernando Henrique faz a reforma administrativa, o Legislativo deu um prazo para o Executivo enviar uma proposta, deu um prazo de 6 meses, e essa proposta da Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi concebida dentro do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E toda a argumentação, né, se vocês forem pegar, provavelmente ainda está disponível na internet, a justificativa apresentada no projeto de lei, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai colocar como um dos argumentos fundamentais de que era necessário frear o aumento da dívida pública. Veja que esse debate é um debate que está presente hoje, quando a gente discute a LRF, quando a gente discute, sobretudo, a emenda do teto dos gastos, que é a nossa próxima videoaula, ok?
Então, olha só, em 1994, a razão, né, a razão entre a dívida total, né, no Brasil sobre o PIB era 23%, né? Produto Interno Bruto, nós vamos ver o que é dívida, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai mudar um conjunto de conceitos, né? Mas vocês terão uma aula específica sobre dívida, que é a aula 9, né? Então, vejam que em 2000 praticamente já tinha mais do que dobrado a dívida pública, a dívida total sobre o PIB. Então, que era preciso estancar, né, a sangria, como diziam os defensores da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse era o contexto, o objetivo, mas é importante ficar claro que, assim como o Dão deve ter colocado lá e se eu não me engano ele colocou, o professor Dão, nas slides iniciais, nas aulas iniciais, que em 1988, quando a Constituição Brasileira foi aprovada, no Estado de Bem-Estar Social, inserido na Constituição Federal de 1988, nós estávamos olhando muito mais para a conjuntura nossa, né, de transição de um período de ditadura para uma democracia, e de um período onde muitas demandas sociais ficaram represadas, mas o resto do mundo já estava, não se esqueçam, né, que nós tínhamos nos Estados Unidos e na Inglaterra a nossa dama de ferro, a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan já tinham passado dos anos 80 e havia uma difusão de Estado neoliberal. Ou seja, o Estado neoliberal é a defesa de menor intervenção do Estado na economia. E esse contexto internacional imposto, né? Lembrando que o Brasil foi o FMI em 1998, né? Foi a última vez que o Brasil foi o FMI para fechar as contas. Então, em 2000, o poder de barganha do Brasil ele é bastante reduzido, porque tem que adotar as políticas que o seu credor, né, estabelece. E uma delas é disciplina fiscal, corte de gastos, redução do gasto público, corte de pessoal, redução do tamanho do Estado, né, liberalização comercial, financeira, né, e outras. E, além disso, né, na reforma fiscal, qual foi a proposta? E aqui nós vamos ver que essa é uma teoria de tributação, a chamada teoria de tributação ótima. Os autores diziam que tinha que reduzir as alíquotas marginais do imposto de renda da pessoa física, exatamente o oposto do que diz os teóricos da tributação que defende a justiça fiscal, e o Brasil fez isso, né? O Brasil reduziu isso, por exemplo, vocês viram isso também na aula do Dão e da Regina, né, que o Brasil tinha 11 faixas na tabela do imposto de renda da pessoa física, logo depois da Constituição de 1988. E, na sequência, ele já reduziu, nós chegamos em 2008 com 2 faixas, e a partir de 2009, 4 faixas. Em 1989, o Brasil já reduziu para um número bem menor de faixas. Isso é uma orientação do Fundo Monetário Internacional, né? Então, o Brasil seguiu essas orientações. Qual que é o objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, então? Equilíbrio, né? O termo equilíbrio. Vamos criar regras, normas de contas públicas para fazer com que o gasto caiba dentro da receita, para que haja equilíbrio, que ao fim e ao cabo é redução do tamanho do Estado na economia. É um debate, é uma disputa política, como eu disse para vocês naquele vídeo inicial, né, e todos os que vocês assistiram do professor Diogo, o orçamento ele não é só uma peça técnica, ele é uma peça política. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece corte de gastos para obter equilíbrio, né? Mas será que ela propõe o corte de todos os gastos? Né? Não, o gasto com juros não está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, não existe um limite para juros, né? Então, ela vai estabelecer limites de gasto com pessoal, né? Todos os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal vão fazer, quando fala limite, né, as pessoas dizem, não pode gastar mais de 60% do gasto, mas 60% do quê? Da despesa total, da receita corrente? Então, todos os indicadores de gestão fiscal da LRF, né, eles estão relacionados com um conceito em contas públicas chamado de
receita corrente líquida, que é tudo que um ente público arrecada, por exemplo, o município de Porto Alegre, tudo que ele arrecada, menos o que ele arrecadou dos servidores para pagarem a sua aposentadoria. Por que não pode contar esse valor na receita? Porque esse valor ele tem que ir imediatamente para o fundo previdenciário, para o Previmba, porque ele tem destinação específica, ou seja, para pagar a aposentadoria do servidor. Então, também ela vai estabelecer dívida e endividamento, nesse caso aqui a lei repassa, né? É uma das funções do Senado, nosso parlamento é bicameral, quem estabelece os limites de dívida e endividamento é o Senado Federal. Também a LRF vai estabelecer quanto que um ente público pode fazer de operação de crédito, né, num banco, seja ele um banco nacional, um banco internacional, e também quais são os limites para um ente público ser garantidor, um fiador de um outro ente, por exemplo. Uma questão muito importante, que é preciso que se diga, né, com a lei de responsabilidade fiscal, né, a partir da visão de Estado, que a lei de responsabilidade fiscal absorve, difunde, representa, ela vai fazer com que haja uma mudança no conceito de poupança pública, né? Eu sei que não é muito adequado, mas eu vou fazer um exemplo. O que seria poupança pública para uma pessoa? É aquilo que ela deixa de gastar, é aquilo que ela poupa, né? E aí, o que ela poupou, enfim, ela vai utilizar para determinados gastos, né? Gastos de capital, por exemplo. O que acontecia no Brasil, por exemplo, até a década de 1990, o que era poupança pública? Era tudo que sobrava do Estado brasileiro para ele poder construir escolas, hospitais, rodovias, ferrovias e assim por diante. Lembro da conta lá do professor Diogo, os gastos correntes e gasto de capital é a receita total, ou seja, tudo que foi arrecadado de tributos, lá das aulas 1, 2, 3, 4 e 5, né? Menos os gastos correntes, gasto com remédio, gasto com o pagamento do professor, gasto com a merenda, com a luz, com o telefone, né? E tudo que sobrava era para ser feito com aquele recurso? Para construir rodovias, ferrovias, telecomunicações, ou seja, para fazer investimento em infraestrutura. Isso valeu até 1990. Exatamente no período de 1990, o Brasil faz uma profunda reforma do Estado, cria as publicizações, a terceirização, as privatizações, a lei das concessões, tudo na segunda metade do governo Fernando Henrique. E também ali é que começa a ser criado no Brasil aquele que vai ser chamado as metas fiscais, né, que é equilíbrio, né, que é meta de inflação e câmbio flutuante. Nós não vamos entrar aqui muito em detalhes, mas equilíbrio faz parte da política macroeconômica. Então, é preciso uma lei que estabeleça que todos os entes se comportem dentro desse objetivo de equilíbrio, que ao fim e ao cabo redução de gastos e redução da capacidade de intervenção do Estado na economia, seja no Estado federal, Estado estadual ou Estado municipal. E o que vai acontecer então a partir desse período, com a vigência, né, do Estado neoliberal? Eu posso fazer um corte aqui, que o Estado neoliberal no Brasil inicia exatamente em 1990, quando nós tivemos que usar o conceito de resultado primário. O resultado, o superávit primário, é agora o conceito de poupança pública. O Brasil precisa cortar gastos porque ele tem que ter um superávit. E esse superávit, ele é para quê? Ele é para investir em escolas, em hospitais, em rodovias, ferrovias? Não, ele é para pagar juros. Okay? Muitos vão falar do processo de financiarização da economia, e que no Brasil o processo de financiarização do Estado vai passar pela gestão da dívida pública, né? E a financiarização é vista aqui, de certa maneira, como os demais agentes econômicos, as empresas, por exemplo. Quando uma empresa que produz automóveis passa a ter como receita, como ganho, muito mais ganho na forma de juros do que na forma de lucros dos automóveis que ela vende, porque isso mostra que há um processo de financiarização da economia. E ela está recebendo juros de alguém.
né? E se ela comprou títulos públicos, ela está recebendo juros do orçamento público, está sendo destinado recurso dos tributos, né, para pagamento de juros. Então é importante que vocês compreendam que em 1990, antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, em 98, quando o Brasil vai buscar o apoio no FMI, né, que nós começamos a usar 99, meta de inflação, equilíbrio e câmbio flutuante, e superávit primário, o equilíbrio está no superávit primário, e em 2000 vem a LRF. Veja que são mudanças que elas estão acontecendo de forma coordenada. Então, a partir daí, a poupança não é mais aquilo que sobra do que o Estado arrecadou para gastar em despesa de capital, em gastos de capital ou nos investimentos, em escolas, em rodovias, em ferrovias. Não, agora tudo que vai sobrar de poupança pública, que também muda o conceito, né, que é a receita total menos os juros recebidos e diminuído dos gastos totais menos juros, não é mais para fazer investimento em infraestrutura, em hospitais, é para pagar juros aos detentores da dívida pública brasileira. Então, o que diz? Esse contexto ele é muito importante porque ela vem né? Então, ela é implementada num cenário de defesa de Estado mínimo. Tanto é que agora, no meio da crise da Covid, e ao mesmo tempo da crise econômica, como consequência aprofundamento da crise econômica, para o Estado enfrentar a crise, ele precisa abandonar a LRF. Isso já vai mostrando alguma coisa do que o objetivo da lei e o contexto que ela foi criada e onde nós chegamos hoje. Então, o que a lei diz sobre os limites de gestão fiscal? Gestão fiscal é um indicador de gestão. Veja que não é gestão orçamentária, que nós falamos lá e o professor Diogo falou muito dos conceitos. Aqui nós estamos relacionando dois indicadores, gasto de pessoal sobre a receita corrente líquida, gasto da dívida sobre a receita corrente líquida, o montante de operações de crédito sobre a receita corrente líquida. Quando a gente fala dívida, aqui é estoque, quando eu falo em endividamento, aqui seria o fluxo, né? Então, de novo, não há limites de gestão fiscal para juros, né? Tem que ficar bastante atento aí, porque eu fiz algumas perguntas lá no nosso na videoaula número 1, e a gente precisa responder aquelas questões. Também é verdade que muitas vezes é mais importante fazer a pergunta, né? A pergunta é muito mais importante que a resposta. Então, esse é um conceito que eu vou passar muito rapidamente, vai dizer o que é, só importante dizer que a lei diz o que é gasto pessoal, com o objetivo de fazer uma certa padronização, mas a gente sabe que hoje o conceito, mesmo com essa definição a priori da LRF, ainda há casos em que, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul ele tem um indicador de gasto pessoal para o Estado e a Secretaria do Tesouro Nacional tem outro, né? Finanças públicas têm muitas complexidades e diferentes interpretações, né? E também tem esse conceito aqui. Esse é o denominador de todos os indicadores de gestão fiscal, todos. E que é tudo o que o Estado arrecada em tributos e deduzidos dos Estados a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema previdenciário e assistência social. A grosso modo, é isso que é receita corrente líquida. Por que tem que excluir a contribuição dos servidores? Porque a contribuição dos servidores, o seu gasto tem destinação específica, deve ir para o fundo previdenciário, que vai, né, ser usado para pagar a aposentadoria dos servidores. Então, a lei de responsabilidade fiscal já existia antes da LRF, existia a chamada Lei Camata 2 e ela estabelecia para a União um limite de gasto de 50%. Né? Claro que o denominador ele era outro, era uma outra nomenclatura. E com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a União manteve esses 50% e ela vai dividir, então, os limites de gasto com pessoal para todos os poderes, né? Da mesma maneira, também nos estados subnacionais, o limite de gasto era 60%, e aqui nós estamos falando 60% da receita corrente líquida que permanece, e a lei vai estabelecer limites por poderes, para que o executivo não pague a conta sozinho, ok? E também no município, também a Lei Camata estabelecia que o gasto pessoal era 60% da receita corrente líquida e também dividiu por poderes.
que é importante que vocês observem, executivo 54% e 6% no legislativo. Mas, além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela estabelece para todos os poderes, além daquele limite legal, por exemplo, que o Poder Executivo Municipal, dá um exemplo aqui, né? Nos municípios, o Poder Executivo tem o limite de 54% e o Legislativo 6%. 54 mais 6 vai dar aquele 60% que nós vimos aqui. Mas a lei estabelece mais 2 limites, o que ela vai chamar de limite prudencial, algo que é prudente não ultrapassar, e mais um limite de alerta. O limite prudencial é 95% do limite legal, e aqui de baixo é 90% do limite legal. Então, da mesma maneira feito para o executivo, né, para o legislativo, desculpa, tem o limite legal, o limite prudencial é 95% do limite legal e o limite de permissão de alerta é de 90% de 6, 5.4. Quando chegar no limite de alerta, alerta significa dizer que o órgão de controle ele manda um aviso para o chefe do executivo que ele está extrapolando o limite de gasto com o pessoal e tem que já adotar medidas para se adequar, ok? Inclusive, ele já vai começar a ter vedações, multas. Então, esse slide aqui, ele é tudo que eu mostrei até agora, né? Os limites máximo, né, no município está aqui, 54 mais 6. Além disso, existe o limite prudencial, que é o 95% do limite máximo, e o limite de alerta, né, que é 90% do limite máximo, né, que dá no caso do executivo e do legislativo, são esses percentuais aqui que eu mostrei para vocês antes. Aqui apenas são os dados que eu já mostrei anteriormente, mas calculado 90% e 95%, conforme estabelece. Então, vejam que a lei se preocupa com o fato de o gestor público não ultrapassar aquele gasto, e ela vai já colocar isso como um horizonte de planejamento. Muito antes de chegar no teto, digamos assim, já tem dois limites, um prudencial e outro de alerta, para o gestor público já começar a reduzir o gasto com o pessoal. Então, né, se ele gastar mais, ele tem que reduzir o excedente, e também tem uma questão importante que eu queria colocar aqui, né? A LRF trabalha com um capítulo específico também de transparência e controle social, né? Que é um capítulo, né, que foi muito, né, como que alguém defensor do Estado mínimo, ao mesmo tempo, vai trazer um capítulo todo preocupado com a transparência e o controle social? Parece, né, em alguma medida, algo meio contraditório, mas não é. A posição do Fundo Monetário Internacional foi no sentido de ampliar essa transparência no mundo inteiro, né? Vários países adotaram a LRF, porque nós temos uma dificuldade do Estado norte-americano em ampliar a sua capacidade de tributação dos bens intangíveis, né? Para os Estados Unidos vende muito bens intangíveis para o resto do mundo, marcas, por exemplo. E para conseguir fazer a tributação sobre bens dessa natureza, é preciso que a gente amplie não só a transparência no seu país, mas também a transparência em outros países. Então, aqui, e daí tem todo um regramento lá de transparência e controle social, mas o que eu queria frisar aqui, o que significa um relatório resumido de gestão fiscal? Se vocês entrarem e escrever essa palavra na internet, relatório resumido da gestão fiscal do município de Boqueirão do Leão, né, ou do município de, sei lá, Doutor Ricardo, e depois o relatório resumido da execução orçamentária, qual é a diferença entre eles, né? Então, a execução orçamentária vai levar em conta aquelas classificações de contas que o professor Diogo, é aquilo que foi empenhado, liquidado e pago conforme o que está previsto na classificação das contas do orçamento. Agora, o relatório resumido da gestão fiscal é sempre a razão daquele gasto. Qual foi o resultado da gestão fiscal no gasto com o pessoal? É a razão entre o gasto com o pessoal e entre a receita corrente líquida. Okay? Então, gestão fiscal, eu estou sempre falando de uma razão entre
dois gastos, cujo denominador sempre será a receita corrente líquida. Por que não seria o caso de fazer um movimento e dizer, já que, como nós vimos, que os gastos públicos, que o gasto público ele cresce no Brasil, cresce no mundo, o fato dos estados ofertarem mais serviços e menos mercadorias, praticamente os estados só ofertam serviços e o preço dos serviços eles, em relação aos outros preços ele cresce muito mais, né? Nós vimos isso, eu falei sobre isso na nossa primeira videoaula. Não seria o caso de aumentar esses limites, então, de gasto com pessoal? Da onde veio esses limites? Né? Esse limite ele foi calculado antes do processo de privatização. Havia estudos no Brasil que mostravam que mais ou menos a razão do gasto público, o gasto público da administração direta e da indireta, ou seja, juntando as estatais, sobre a receita, um cálculo muito próximo da receita corrente líquida, que era mais ou menos em torno de 60%. Mas raciocinem comigo, uma empresa estatal, né, ela não é tão intensiva em mão de obra como é o Ministério da Educação, o da Saúde e assim por diante, né? Ou seja, a razão, o peso que o gasto pessoal tem numa estatal, ele é muito menor, e que quando sai desse cálculo as empresas estatais, em função delas tinham sido privatizadas, esse limite ele mostra uma certa insuficiência, né, o que a literatura coloca. Então, né, também há que se debater sobre esse tamanho do limite. Tá? Além disso, né, a lei de responsabilidade fiscal, né, eu estou sugerindo aqui gasto com o pessoal do seu município, aí nós estamos falando de gestão fiscal. Eu passei para vocês alguns passos para vocês, entrem no site do Tribunal de Contas, tce.rs.gov.br, lá no canto à direita da página onde consta controle social, né, preencha com o nome do município que você deseja consultar, e dentre várias opções, tem a opção de você olhar receita, despesa, obra, saúde, educação e previdência. Também você pode escolher gestão fiscal. E dentro da gestão fiscal vai aparecer vários itens na definição. E você pode escolher, deve escolher no nosso exercício, gasto com pessoal. Então, sugiro que vocês façam esse exercício do município de vocês e depois, se a gente tiver dúvida, nós vamos esclarecer lá na nossa aula síncrona. Eu preparei aqui, não sei se espero que dê certo, se não der certo a gente vai continuar, mas eu vou tentar mostrar no site do Tribunal de Contas, vamos ver se vai dar certo. Vou compartilhar a tela. Então, está aqui o site do Tribunal de Contas, do Estado do Rio Grande do Sul, tce.rs.gov.br. Vejam vocês que está aqui embaixo, né, o nome do município. Vamos botar município de Porto Alegre, né? E aí vocês poderão, né? O que nós desejamos saber do município de Porto Alegre? Receita, despesa, obras, decisões do Tribunal de Contas, as contas do governador, previdência, educação e saúde. Não, nós queremos gestão fiscal, é disso que nós estamos tratando agora, ok? Então, quando vai aparecer aqui, veja, abriu então o município de Porto Alegre, os dados estão de 1999 até 2020, e embaixo apareceu o primeiro indicador de gestão fiscal, que é despesa com pessoal. Né? Observem que, e aqui nós temos a receita corrente líquida, já calculada pelo Tribunal de Contas, a gasto com pessoal, e aqui está o limite do gasto com pessoal. Lembrando que tem 3 limites, né? Mas o que isso realmente significa também, né? Depois temos que falar um pouco sobre isso. Além disso, a LRF, ela estabelece limites não só para pessoal, como para dívida consolidada, para garantias e contragarantias, operações de créditos, restos a pagarem, e esses gastos totais e folhas de pagamento são limites estabelecidos pela Constituição de 1988, não é da LRF. Certo, gente? Então, brinquem um pouco, né? Vão lá, entrem no site do Tribunal de Contas
e façam um pouco esse exercício, para identificar os indicadores de gestão fiscal do município onde vocês moram. Vejam vocês que nesses indicadores de gestão fiscal, que eu acabei de mostrar para vocês aí, prestem atenção, não tem um indicador de renúncia de receita, que é um tema que a Lei de Responsabilidade Fiscal trata lá no seu artigo 14, que a gente já vai ver mais adiante, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, como eu disse para vocês, ela é quase uma bíblia, digamos assim, das contas públicas, porque ela mudou conceitos, né? Ela passou a definir o que é dívida, né? Ela passou a dizer, por exemplo, o que é dívida pública, né? A dívida pública é o somatório das dívidas do poder público, pode ser dívida de recursos que ela buscou no banco para construir unidades habitacionais, ela pode ser dívida que ela tem junto a fornecedores de remédio, de merenda, de construção de uma ponte, né? Pode ser também pode ser uma dívida também decorrente de emissão de títulos públicos, que também o Robert depois ele vai falar na aula sobre dívida. Quem é que pode emitir títulos públicos no Brasil hoje? Apenas o governo federal. É ele que faz, digamos assim, a política macroeconômica. No passado, os estados podiam emitir, agora não podem mais, né? Quando a gente fala de dívida fruto de emissão de títulos, e títulos públicos é um papel que tem confiança, assim como o Estado norte-americano emite títulos públicos, o Estado japonês, francês, todos os estados eles têm fiducia, confiança, né? Isso, na verdade, significa que ele vende aquele papel no mercado, eu posso comprar título público em qualquer banco, os senhores também certamente né, conhecem isso, e isso vai levar ao conceito de dívida mobiliária. Não é imobiliária de imóveis, é mobiliária de papéis, né? Então é importante saber esses conceitos para a aula 9. E o que é a dívida consolidada? É toda a dívida somada junto, né? E líquida, né? Se eu devo 10 milhões e tenho 5 milhões no banco, a minha dívida líquida é 10 menos 5, é 5 milhões. Né? No caso do poder público, a dívida consolidada líquida é tudo que ele deve, menos o que ele tem de dinheiro em caixa. E quando a gente vai olhar, por exemplo, a dívida brasileira para o exterior, a gente tem que deduzir o montante que o Brasil tem de dinheiro de outras moedas, que não o real, né, depositado no Banco Central. O conceito de dívida pública também, né, passou a fazer parte mais os precatórios judiciais. O que são precatórios, né? Precatórios pode ser, em algum momento na vida o governo não fez o pagamento adequado para os servidores públicos, eles entraram na justiça e viram precatório, né? Pode ser precatórios de, enfim, eu estou andando na rua e um motorista a serviço do poder público bate no meu carro e a justiça chega à conclusão que ele é que era o responsável, portanto é um precatório que deve ser pago pelo poder público, né? Isso tudo é se o poder público, né, a justiça mandou pagar o precatórios judiciais, e o município não tenha pago ainda durante a execução orçamentária, isso também tudo vai considerado dívida pública. E tem outros conceitos de dívida, né, como eu já tinha falado para vocês, a dívida que é de curto prazo e de longo prazo. E daí a lei de responsabilidade fiscal, obviamente, se ela quer diminuir o tamanho da dívida, diminuir os gastos públicos, inclusive tributar menos de rendas mais altas, por isso se reduz as alíquotas marginais do imposto de renda da pessoa física, isso está explicitado no Manual de Boas Práticas do Banco Mundial, tá? Ela vai estabelecer, aí através de resoluções do Senado Federal, toda vez que você fala em limite de dívida, é uma, né? O que só o Senado faz, né? E a Câmara não faz, por exemplo, a definição de limite de dívidas. Então,
ela vai estabelecer essa resolução do Senado, estabeleceu que os municípios poderiam ter uma dívida, né, uma dívida equivalente a 120% da sua receita corrente líquida, ou seja, se o município tem uma receita corrente líquida de 10 milhões, vai poder ter uma dívida de 12 milhões. Os estados, né, podem ter uma dívida consolidada líquida de 200% ou 2 vezes a sua receita corrente líquida, ou seja, se o estado do Rio Grande do Sul tem uma receita corrente líquida de 4 bilhões, vai poder ter uma dívida de o dobro, né, de 8, 200% da sua receita corrente líquida, e lembrando que a Lei de Responsabilidade Fiscal é de 2000, logo na sequência o Senado Federal cria essa resolução e, obviamente, que os estados e municípios, todos eles estão desenquadrados nesses limites aqui. Então, também a resolução ela deu um prazo, né, para os municípios e os estados se enquadrarem. É por isso que tem toda essa discussão sobre o regime de recuperação fiscal em alguns estados hoje que segue na mídia. Então, os estados tinham 15 anos para se enquadrarem e os municípios também, que terminou em 2016. Okay? E depois, aqueles que não se enquadraram seguem os regimes de recuperação fiscal. Então, veja que a lei estabelece novos conceitos, ela define os limites, né, e dá prazo para os entes públicos se enquadrar. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 29, ela vai definir o que é uma operação de crédito. Inciso 3 do artigo 29. Isso aqui é muito importante porque dos crimes de responsabilidade fiscal apontados no processo de impeachment da presidente Dilma, de que ela teria feito uma operação de crédito, né? Então, o conceito de uma operação de crédito, quando ela fez o pagamento do PRONAF para a agricultura familiar via Banco do Brasil, sem ter repassado antes o recurso do governo da União para o banco, porque não pode usar um recurso dos seus bancos controlados. Né? E também tem outros conceitos, mas é importante que se leia. Um outro conceito uma outra mudança que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe foi um limitador para os chefes do executivo nos últimos anos, no último ano de mandato. Lembra, nós estamos agora, esse ano nós vamos ter eleições municipais e os prefeitos, então, no caso específico aqui, mas é todo o chefe do executivo, vale para o governo federal, vale para os governadores e vale também para os prefeitos, é vedado ao titular do poder nos últimos 2 quadrimestres, ou seja, desde abril do seu mandato, contrair despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do seu mandato. Não dá para contrair uma despesa, só empenhar a despesa, que é a primeira etapa da despesa pública, né? Fazer a liquidação e não fazer o pagamento, tem que pagar até 31 de dezembro do ano, do último mandato. Não pode aumentar os gastos para embelezar a cidade sem que ele tenha pago aquelas despesas efetivamente até a terceira etapa da despesa pública. Né? Então, também tem essa trava, esse freio que está colocado nisso. Então, para encerrar um pouco que é esse tema da Lei de Responsabilidade Fiscal, e antes de entrar no exemplo do Rio Grande do Sul, mais algumas das questões dos artigos 11 e 14 que eu queria falar para vocês. Sim, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata de gestão fiscal. Gestão fiscal, nós estamos sempre relacionando um tipo de despesa com com a receita corrente líquida. São limites. Limites está sempre levando em conta 2 variáveis. Então, a lei, sim, ela estabelece que tem que administrar os tributos, mas ela vai dizer no artigo 11 que o ente público que não cobrar o tributo de sua competência está cometendo crime de responsabilidade fiscal. E temos no Brasil hoje em torno de 300 municípios no Brasil que não cobram IPTU. O governo federal até hoje não cobrou imposto sobre grandes fortunas, que é de sua competência. Né? A lei também, né, estabelece essa gestão fiscal, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige que haja um acompanhamento financeiro. Né? O orçamento é uma coisa, dinheiro é outra coisa.
O orçamento, normalmente quem cuida dos orçamentos são as secretarias de planejamento, quem cuida do dinheiro é a Secretaria da Fazenda. Né? O orçamento não é dinheiro, mas o orçamento ele deve representar o dinheiro. Então, o que ele vai colocar aqui, né, que também tem que fazer acompanhamento geral financeiro. E é administrar o pessoal. Administrar o pessoal é o seguinte, olha, não importa que não tenha professor em sala de aula. Né? Eu encontrei estagiários, eu fiz uma pesquisa de campo, né? Andei mais de 15 mil quilômetros no interior do estado do Rio Grande do Sul, e eu encontrei estagiários dando aula. Né? Então, quando se fala que é administrar o pessoal, olha, se chegou no limite prudencial, no limite da época, tem que cortar. Não importa se não tem criança, não importa se não tem escola, se não tem professor na escola, não importa se não tem médico no posto de saúde, importa que tem que cumprir a lei. Então, nesse sentido, é bem importante que se observe que ela é restritiva, ela é redutora da intervenção do Estado na economia. Ela é incompatível com o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que estabelece lá os direitos fundamentais. E o foco é controlar as despesas públicas, né? O corte de gastos. Veja que controlar aqui não tem nenhuma preocupação com qualidade de gastos, né? A gente vai falar um pouquinho depois. Então, é preciso, sim, né, examinar as contas públicas, né, bimestralmente, ver como é que está se comportando o montante de dinheiro, recursos que estão entrando em caixas e o montante de despesas que vão sendo empenhadas, que é a primeira etapa da despesa, lembra? O empenho é a primeira etapa da despesa, não significa que tem obrigatoriedade de pagar, mas, né, se o bem for entregue, se o remédio for entregue, o poder público tem que fazer o pagamento, tem que fazer a liquidação e depois o pagamento. E a lei de responsabilidade fiscal, sim, como ela tem todo um capítulo sobre transparência e controle social, ela tem essa preocupação, mas ela vem, digamos assim, na sequência de todos os instrumentos de transparência e controle social estabelecidos desde a Constituição Federal de 1988, no Estatuto da Cidade, né? Mas ela vai dar o direito para o cidadão participar de alguma audiência pública para elaborar o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LDO, né? E é a prestação de contas em audiências públicas. Alguns dos senhores já participou da audiência pública de gestão fiscal, que acontece a cada 4 meses que deve acontecer a cada 4 meses, né? Tanto no Poder Executivo Federal, Estadual, Municipal, né? Então, nos meses de abril, em relação às contas de janeiro e fevereiro, aliás, maio, em relação às contas de janeiro a abril, e depois em setembro, aliás, no mês que nós estamos, né? Em relação às contas do segundo quadrimestre. E é obrigatório o Poder Executivo deve prestar contas no Legislativo e numa audiência pública, né? Que agora, na primeira desse ano, aconteceu em meio eletrônico, pelo menos em Porto Alegre. Vamos ver se nós conseguimos participar de alguma dessas audiências públicas ainda no decorrer do curso. Então, esse é o todo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu queria falar com você sobre 3 artigos em específico, e é bom que nós tenhamos na nossa turma de alunos aqui, alunos que são advogados, que têm uma formação na área do direito, porque essa área de economia do setor público é a área que mais dialoga, né, com o direito orçamentário financeiro. Então, o que diz o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, já que nós vamos ver o 9º, o 11º e também o 14º, né? O artigo 9º vai dizer que ser verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário, deverá ocorrer uma limitação de empenho. Vejam, se não está entrando no caixa da União, dos estados e do município, dinheiro, receita tributária para obter o resultado primário, não é se não está entrando receita para colocar todas as crianças na escola
e atender a população para não ficar um ano esperando uma cirurgia. É para obter o resultado primário. E o que é, para que serve o resultado primário? Para pagamento de juros. Se o montante de recursos que está entrando na receita, no caixa do ente público, quando eu falo ente público é União, Estado, Município, não comportar a sobra de dinheiro para pagar juros, tem que começar a limitar empenho. Não importa se tu vai deixar de contratar professor, deixar de comprar remédio, vai fazer com que o cidadão fique esperando mais de um ano para receber fazer sua cirurgia e assim por diante. Muito bem, mas o parágrafo 9º também diz o seguinte, o artigo 9º, né, no seu parágrafo 2º, diz o seguinte: todas as despesas terão seu empenho limitado, ou seja, deverão ser cortadas se a quantidade de receita que está entrando no caixa é insuficiente para o superávit primário, aquele lá que eu tenho que garantir pagamento de juros. E que ele diz: não serão objeto de limitação de empenho despesas que constituem obrigações constitucionais e legais. E aqui, né, a Hélida Graziano Pinto, que é uma representante do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, vai dizer o seguinte: olha, o que se entende por que não serão objeto de limitação as despesas que constituem obrigações constitucionais e legais? Despesas com saúde e educação não poderiam ser objetos de limitação de empenho. Não poderiam ser cortadas, mesmo que a quantidade de dinheiro que esteja entrando no caixa não seja o suficiente para o pagamento de juros lá da obtenção do superávit primário. Mas ela não explicita educação e saúde, apenas diz obrigações constitucionais legais. Mas quando ela trata de pagamento do serviço da dívida pública, a LRF explicita, mesmo que não esteja entrando dinheiro suficiente, né? Vamos voltar aqui. Mesmo que não esteja entrando dinheiro suficiente, né, no caixa do ente público para atingir o cumprimento das metas do resultado primário, né, que é aquele negócio lá que precisa ter superávit para poder pagar juros, né? Se isso está acontecendo, se o montante de dinheiro é insuficiente para pagamento de juros, tem que começar a limitar empenho, tem que começar a cortar gastos. Quais os gastos? Todos, exceto aqueles destinados para o serviço da dívida pública, ou seja, os juros não precisa cortar empenho, variação cambial, enfim, tudo que envolve a parte da financiarização. Também diz que as despesas ou obrigações constitucionais legais não deveriam ser cortadas. Mas veja, quando a emenda constitucional do teto vem, né, ela vai colocar o teto de gasto também para saúde e educação. Por que aqui não se entrou na justiça? Será que a emenda do teto do gasto não é inconstitucional? Ela faz uma emenda à Constituição brasileira, mas a LRF também complementa a Constituição brasileira. E ela diz que tu não pode limitar empenho e obrigações constitucionais e legais. Mas a emenda constitucional 95 impõe limitação de gasto nessas obrigações constitucionais e legais de saúde e educação. Okay? Ainda a Hélida também vai dizer, então, enquanto perdurar a trajetória de receitas decrescentes em face das despesas autorizadas na lei orçamentária anual, o regime do artigo 9º, parágrafo 2º da LRF, claramente indica a possibilidade de contingenciamento de despesas obrigatórias, em especial aquelas despesas para garantia da eficácia dos direitos fundamentais do nosso artigo 6º da Constituição Federal. Saúde, educação e assim por diante. Como que a emenda constitucional do teto de gastos vai limitar, se a própria LRF, né, estabelece que não pode sofrer limitação de empenho a dívida, a emenda constitucional não vai trocar, do teto de gastos não vai tocar nisso, mas ela vai limitar a despesa de educação e saúde, por exemplo. Ok? Onde estava, né, os nossos operadores do direito, os nossos cidadãos que
e não impediram, né, que a gente vai chegar depois lá, né, de apontar que limitar gasto em saúde e educação está infringindo obrigações constitucionais legais, né? Enfim, ou nós estamos realmente alterando a nossa Constituição de 1988. Também a Hélida Graziano Pinto vai dizer que essas restrições de gastos, né, legais, constitucionais, precisam ser apresentadas como soluções jurídicas em rota de alternativa à pura e simples suspensão inconstitucional dos direitos à saúde e à educação por 2 décadas, como está previsto, como eu tinha falado para vocês. Aqui ela está falando da PEC 241, que é o que se transformou na Emenda Constitucional 95, que é do teto de gastos, né? Então, vejo que tem a lei de responsabilidade fiscal já era restritiva, já reduzia gastos, né? E a Emenda Constitucional 95 é mais agravante, porque a Emenda Constitucional 95, ela desconsidera isso aqui, né? A LRF diz que, olha, se não entrar receita suficiente para garantir o pagamento dos juros através do superávit primário, temos que cortar gastos. Quais os gastos que não pode cortar? Todos os gastos de serviço da dívida, juros que o governo tem que pagar, amortização, refinanciamento, variação cambial e assim por diante, e também não pode cortar as obrigações constitucionais legais. Mas essas todas foram sendo cortadas, né, pela própria emenda constitucional do teto de gastos, que é a emenda 95 de 2016. Outra questão em si, o artigo 11, e aí eu deixo um exercício para os nossos alunos, especialmente o pessoal do direito, para refletir um pouco mais sobre isso. O artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vai dizer o seguinte: constituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestão fiscal a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os tributos da competência constitucional do ente federal. Parágrafo único. É vedada a realização de transferências voluntárias para o ente que não observe o disposto no caput no que se refere aos impostos. Ou seja, os municípios têm que cobrar os tributos de sua competência, senão estarão incorrendo em crime de responsabilidade fiscal. Os estados, idem. Né? Quais são os tributos de sua competência? Os tributos que a Constituição Federal estabelece. E a União também deve cobrar os tributos de sua competência. Né? E lá o artigo 1, o inciso 7º do artigo 153 da Constituição Federal de 1988, ela diz que é competência da União cobrar imposto sobre grandes fortunas. E até hoje não está sendo cumprido. Portanto, há cometimento de crime de responsabilidade fiscal desde o ano 2000, porque em função da União estar descumprindo o artigo 11 em especial. Em especial não, o artigo 11 da LRF. Também, desculpe, apenas, né, e nos municípios, né? O que nós observamos nos municípios em relação ao artigo 11? Esse dado aqui é da pesquisa do IBGE, chamada MONIC, e ela mostra aqui quantos municípios cobram IPTU no Brasil. Né? Em 2012, 94,1%, em 2015, 94,5%, ou seja, em torno de 5% dos municípios, né, em torno de 300 municípios brasileiros não cobram IPTU. Todos eles estão cometendo crime de responsabilidade fiscal. Ok, gente? Então, vejam, né, que é apenas a parte da LRF que trata de gastos, né, com saúde, com educação, não importa, né, se está aumentando a mortalidade infantil, se não tem professor, vamos colocar estagiário, mas ela não se preocupou com o tema do artigo 11, ok? Artigo 14. O artigo 14 trata da renúncia de receita, tá? E o que ela diz? Né?
concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra renúncia de receita, deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário financeiro, no exercício em que deva iniciar a sua vigência nos 2 seguintes, atender o disposto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a pelo menos uma das seguintes condições. Ou seja, a renúncia de receita tem que ter uma lei, nessa lei tem que estar acompanhada a estimativa do impacto orçamentário, quanto o ente público vai deixar, o município X, o Estado, a União vai deixar de arrecadar ao conceder a renúncia, mas essa renúncia tem que atender a pelo menos um dos 2 incisos. O primeiro diz o seguinte, né, que a renúncia foi considerada na estimativa da LDO, tem que mostrar que aquela renúncia aprovada não afeta as metas de resultados fiscais. Vocês conhecem algum estado que está em equilíbrio fiscal? Aqui está dito, olha, para seguir dando renúncia, não pode afetar as metas de resultado fiscal. Bom, então vamos supor os estados eles estão em desequilíbrio fiscal e eles estão concedendo renúncia. Também pode, mas daí tem que se enquadrar no inciso 2, estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas de impostos, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. E o que acontece no município dos senhores? Vocês conhecem o montante de renúncia? Nem vamos tratar dos estados, mas qual é o montante de renúncia? O que nós conhecemos aqui no poder público municipal, as renúncias são concedidas há 20, 30, 40, 50 anos e às vezes no poder público municipal sequer tem um acompanhamento desse montante de renúncias ou uma consolidação do total de leis que aprovaram essa renúncia, ok? Então, aqui também nós temos um problema bem sério em relação ao artigo 14, né? Os tribunais de contas aprovam as contas mesmo que o artigo 14 seja descumprido. Aprovam as contas mesmo que o artigo 11 seja descumprido. Mas não aprova quando, por exemplo, infringe o limite de gasto com o pessoal. Nesse caso, né, os órgãos de controle avisam e precisa tomar imediatamente medidas para reduzir esse tipo de gasto. Tem algumas exceções aqui no artigo 14, que é importante que vocês leiam, especialmente os nossos alunos que são da área do direito, tá? E aí a Hélida Graziano ainda vai dizer que, né, que a lei de responsabilidade fiscal e as renúncias fiscais, né, em especial ali no parágrafo 2º do artigo 14, aquela que diz que para conceder renúncia, se está em as contas desequilibradas, tem que aumentar a arrecadação, seja por aumento da base de cálculo, aumento de alíquota ou outra maneira, desde que compense em montante concedido na forma de renúncia. Ela diz que a validade e o início da vigência da renúncia fiscal sejam condicionados à instituição efetiva de medida que compense, com duração de 3 anos, né, a perda de recursos concedida renunciada pelo ente público. Então, veja que é um tema bastante importante. Ainda a mesma autora vai dizer que emerge necessidade de melhor controle sobre as renúncias de receitas, né, sem lastro na correspondente e indispensável medida compensatória. Vocês conhecem algum município que tenha aumentado a alíquota do IPTU para compensar a renúncia de receita, um setor tal, enfim, sobretudo as que são concedidas por prazo indeterminado diante de seu impacto desarrazoado em face das premissas contidas no artigo 14. Veja que aqui não trata-se de se colocar favorável ou contrário à renúncia de receita. A renúncia de receita ela pode ser um importante instrumento de desenvolvimento econômico, né, para beneficiar, inclusive, micro e pequenas empresas, né, a renúncia de receita para a cesta básica, por exemplo, né, mas há casos de renúncia de receitas em que elas são concedidas, casos não, todas praticamente, sem que haja cumprimento do artigo 14. Ou seja, a sociedade não se debruçou
sobre esses temas, tanto é que as contas são aprovadas. Então, uma demanda, um chamado aqui, é que a gente, enquanto cidadão nos nossos municípios, cujo controle sobre as contas públicas é muito mais fácil, menos complexo de fazer, especialmente o pessoal que domina um pouco mais o direito e aqueles que também não dominam, façam, né? É um chamado para isso. Bom, o que se observou lá nos municípios do Rio Grande do Sul, né, como resultado da Lei de Responsabilidade Fiscal? Tem uma mudança cultural no sentido de que a lei precisava ser cumprida, e é por isso que a lei pegou, digamos assim. Tem uma preocupação, identifiquei que existe muito uma preocupação em quanto gastar, mas não em como gastar. Muitos municípios implementaram modernização tributária, que era um programa que existia pelo BNDES, né, para aumentar a receita própria, e não há nenhuma preocupação com a melhoria da qualidade do gasto. Então, é realmente que é mais importante ainda dizer que como é que os municípios fizeram para se adequar, né? Municípios que estavam gastando 70% da receita corrente líquida. Simplesmente aumentaram muito a terceirização, aumentaram muito os estagiários. Eu encontrei estagiário ministrando aula, tá? Aulas, e uma ausência também de política de reciclagem e qualificação de recursos humanos. Não há mais capacitação. Imaginem vocês o conjunto de regras e normas em contas públicas e como vai se alterando, né? E como é que um servidor público fica executando a sua função sem ser reciclado, formado e assim por diante. E aí a pergunta é como medir a qualidade dos serviços prestados, né? Quando aumenta o número de terceirizados, de estagiários, aumenta a não capacitação dos servidores. Né? A estabilidade no serviço público ela tem uma razão de continuidade. Enquanto os governos eles passam, o servidor público tem que dar continuidade àquele serviço. E ainda, então, uma outra questão importante, a lei de responsabilidade fiscal ampliou a transparência porque ela passa a exigir, né, a realização de audiências públicas para construir o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o próprio orçamento, mas não significa que ampliou o controle social. Até porque, para isso, é preciso ver o cidadão participando de audiências públicas de gestão fiscal e buscando todos os mecanismos de transparência para fazer o controle. Não significa que mais pessoas, que muitos municípios já faziam audiências públicas através dos orçamentos participativos, orçamento cidadã, mas não significa que depois da lei aumentou, por exemplo, o número de pessoas. Uma questão importantíssima, como era de se esperar, lembra da classificação funcional que o professor Diogo falou, da portaria 42? Pois eu estudei isso, né? E eu observei que houve uma queda significativa nas despesas sociais, né? De infraestrutura e de capital. Despesa social juntamos todas as despesas por segunda função, educação, saúde, habitação, todas da área social. Claro, né, que esse é um aspecto negativo, menos recurso para a saúde, montante de recurso por pessoa no período, né? E teve uma queda nas despesas administrativas, o que é positivo. Então, e nas despesas sociais no Rio Grande do Sul, no período de 1999 a 2000, teve uma queda de R$ 121 a menos para cada habitante no Rio Grande do Sul nesse período. Então, o que mudou? Por que todos os entes públicos por que todos os entes públicos não estão aqui? Na verdade, faltou um não aqui, né? Por que todos os entes públicos não estão com as contas equilibradas? Aliás, eles deveriam estar, né? Porque afinal esse era o objetivo da LRF. A outra pergunta, toda a LRF vem sendo cumprida? Nós vamos ver o que vai acontecer, né, com as contas dos entes públicos em 2021. Lembrando que o papel aceita tudo, a vida real é muito diferente, né? Por que toda a LRF não está sendo cumprida? Nunca foi cumprido o artigo 14, Leone. Tem uma decisão política aqui e a cidadania ela desconhece e daí ela não se manifesta por desconhecer? Por que o artigo 14 ele é tão negligenciado, ele é tão desconsiderado, né? Por quê? Então, esse também é o objetivo desse curso, a gente pensar um pouco sobre isso. E a renúncia de receita no artigo 14, né? Por quê? Por que até hoje, né,
a renúncia segue, o ente público está com as contas fragilizadas, a renúncia segue sendo concedida sem que seja adotada uma medida de compensação dessa perda de receita que o ente público está fazendo mediante uma concessão de subsídios, né, de benefícios fiscais. Então, são algumas questões que precisam ser refletidas. Eu escrevi 2 artigos pequenininhos de jornal, acho que os 2 são no Correio do Povo, né? Um em 2018, quando a lei fez 18 anos, e um agora em 2020, quando a lei fez 20 anos. E aí, para exercitar um pouco e estimular vocês a exercer o controle social, eu estou sugerindo que vocês, isso aqui não vou considerar, nós não vamos considerar como trabalho, que vocês enviem a mesma pergunta através da Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento, a lei lá de 2011, ela está na página de todos os entes públicos, né, um amarelo e um verdinho, com o I. Vocês poderão enviar a mesma pergunta para o Poder Executivo, para o Poder Legislativo, né, federal, estadual, municipal, os senhores podem escolher, e o respectivo Tribunal de Contas. E aí eu escrevi, usando ao artigo 14, uma sugestão de pergunta, vocês poderão fazer a adequação que vocês desejam, da mesma maneira, né, veio o parágrafo 1º do artigo 14, e também as outras no parágrafo 2º do artigo 14. São apenas sugestões. Por fim, gente, o que nós estamos vivendo hoje, até 31 de dezembro de 2020, em função da crise, né? Como eu disse para vocês, o papel aceita tudo, a vida real é outra coisa, a vida real é uma. É claro que o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê suspensão dela em função de alguns casos, né? No caso de calamidade pública, né? A ocorrência de calamidade pública é reconhecida pelo Congresso e a União, Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios, enquanto perdurar a situação, ela vai suspender, né, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, com base nesse artigo que prevê essa mudança, temos o decreto do governo federal que reconhece, que se manifesta, que se reconhece, né, a ocorrência do estado de calamidade pública e, portanto, há um conjunto de alterações, então, no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, né, por consequência, alterações nas resoluções do Senado, né, que também estão, né, alterando, dizendo que estão suspensos ao montante da dívida pública, os limites e condições de operação de crédito e garantia, e assim sucessivamente, tudo até o dia 31 de dezembro de 2020. Aí, para a gente encerrar essa aula, que já está bem longa, né, para refletir, né, quando se estabelece um normativo tão rigoroso como função do Estado, né, com metas para reduzir a dívida, né? Vocês vão ter uma aula sobre dívida pública. O que a literatura diz sobre o tamanho da dívida? Não há uma identificação, né, nem do ponto de vista histórico, nem teórico do tamanho da dívida pública. Eu já falei isso no vídeo 1, não quero repetir. Mas o que a atual crise sanitária e a decorrente necessidade de maior intervenção do Estado através, né, das políticas nas áreas de saúde, né, para impedir que mais cidadãos brasileiros morram, né? Ou na política na área de renda emergencial, que morra de Covid, impedir que mais cidadãos morram de fome. Eu também impedir a quebradeira de micro e pequenas empresas, principalmente, e outras medidas. O que isso está demonstrando, né? O que isso está demonstrando? Que, ao fim e ao cabo, num período de crise, é justamente a necessidade de maior intervenção do Estado na economia no período de crise. A emenda constitucional 95 e a LRF, elas são adequadas para o momento de expansão econômica e não no momento de crise, quando o paciente está morrendo. E nós ainda hoje no Brasil discutimos, né, em retomada da emenda constitucional do teto, né, ou a tal, quiçá, retomada dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2021. Então, vocês reflitam sobre isso, vamos ver o que vai acontecer em 2021. Como eu disse para vocês, o papel aceita tudo, a realidade é outra. E toda a literatura econômica vai dizer, ou pelo menos a parte da literatura com que ela me identifica,
E tem estudos para isso que mostram que é muito mais importante aumentar o gasto público quando está no buraco, quando está na crise, porque o efeito multiplicador de R$1 do dinheiro público gasto, ele vai trazer mais do que R$1 como efeito multiplicador, e depois tu equilibra as contas no período de ascensão econômica, certo? Então, muitos, né, inclusive eu concordo que essa crise está mostrando que há uma fragilização do pacto social vigente, né? As reformas que nós fizemos na reforma trabalhista, né? Por que uma crise dessa natureza faz com que, sei lá, tantas pessoas precisam do Estado para sobreviver, né? Há um grau de fragilidade. Que pacto social? Será que, de fato, o pacto social que nós aprovamos na Constituição de 88 estava em vigor? A emenda a emenda do teto do gasto tinha tirado do orçamento para 2020, 9 bilhões no orçamento de saúde de 2019 para 2020. Nós vamos ter uma aula só sobre a emenda do teto dos gastos, ok? Então, isso, na verdade, requer, né, construção, políticas de reconstrução a partir de uma lógica de demandas sociais, né? Políticas na área de saúde, políticas na área de educação, políticas na área da cultura são, né, obviamente que aqui coordenadas pelo Estado, pode ser financiada pelo Estado, porque o mercado não vai se levantar sozinho com uma retomada da economia. E também todo mundo está se discutindo sobre políticas de mitigação da área ambiental, né? Se é de fato, né, essa proliferação do vírus se tem a ver com o fato da destruição do meio ambiente pelo homem, né? E certamente a crise vai exigir abandono do tema da austeridade, que é o assunto da nossa próxima aula, caros alunos. Então, 71 minutos. Obrigada a todos e até a próxima aula. Grande abraço.